Amém? Glória a Jesus. Segura só essas crianças no fundo aí para não fazer muito barulho, né? E nós vamos assim estar estudando a palavra de Deus aqui nessa noite. Bendito seja Deus. Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Efésios. Não sei se vai dar tempo de eu falar tudo aqui hoje, mas se não der, é para a semana que termina, né? Que eu preparei aqui um esboço, uma mensagem, e através da boca do irmão Paulo, Deus confirmou essa palavra nessa noite. Glória a Deus. Deus confirmou esse estudo nessa noite de hoje. Efésios capítulo 6, do versículo 10 em diante, do 10 até o 18. Glória a Deus. Eu queria agradecer a Deus pela vida dos nossos visitantes que se encontram aqui nessa noite. Que Deus abençoe cada um. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa. Deus abençoe toda a sua parentela, em nome de Jesus. Eu gostaria que os irmãos ficassem de pé por um minuto para a gente fazer a leitura da palavra. E depois você vai se assentar de novo. Efésios capítulo 6, versículo 10. Efésios capítulo 6, versículo 10 até o 18. Quem não achou, vai esperar. Tem gente procurando ali ainda. Você que conhece a Bíblia aí, irmão, ajude o seu irmão. Ajude o seu irmão aí a achar. Que é para toda a igreja estar acompanhando a leitura da Bíblia. É uma coisa ainda que tem uma dificuldade ainda, né, de achar. Mas eu vou esperar você. Acharam, irmão? Quem achou, da glória a Deus. Glória a Jesus. Queridos, vamos fazer a leitura. Efésios capítulo 6, versículo 10. O título fala a armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as sortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Podeis aceitar? Pode dar glória, irmãos. Pode dar glória para Jesus, porque a presença de Deus está aqui neste lugar. E o Senhor, Ele está aqui, Ele quer te abençoar nesta noite. Ele quer hoje entregar para você as armaduras dele. Ele quer te revestir hoje com as armaduras espiritual. Ele quer te entregar hoje o capacete, a espada, o escudo, a abacaçu de Anderebe e Cantarábia. Jesus quer entregar você hoje aqui as armaduras dele, para que você possa resistir os dias maus que está por vir sobre a terra. Jesus hoje quer entregar a armadura a crente aqui nessa noite. Louvado seja Deus. Queridos, é muito importante, irmãos, a gente meditar
nesse capítulo de Efésios, capítulo 6, versículo 10. Se o crente soubesse, ele até orava esse texto aqui, esse capítulo, irmãos, para que o Senhor, ele vinha nos revestir com essas armaduras espiritual. Quando a gente aceitamos a Jesus, irmãos, nós estamos entrando no exército, nós estamos sendo soldado de Cristo. E você sabe que todo soldado, ele tem que ter as armaduras ou as armas. Se você for ver na Bíblia aqui, irmãos, os soldados romanos daquela época, os soldados romanos ali, eles tinham umas armaduras carnais, porque quando eles iam para uma guerra, iam para um combate, para uma luta, eles se revestiam daquelas armaduras, que era o capacete, a espada, a couraça, o escudo e o sapato. Louvado seja Deus. Você sabe que todo soldado, ele tem que se preparar para ir para a guerra ou para ir para um combate. Se você olhar lá a polícia de São Paulo, do Rio de Janeiro, quando você vê aquelas manifestações na cidade, aquela manifestação, aquelas rebeliões, né? A polícia ela vai preparada ali. Elas vão com um capacete, né? Para que quando vinha as pedradas, as garrafadas, né? Não atingir a cabeça do policial. Eles vão também com escudo, para quando os manifestantes jogar aquelas bombas, né? Aquelas garrafas com gasolina, onde bate o fogo, né? Se alastra. Louvado seja Deus, as pedradas, as tijoladas, os policiais estão ali se protegendo com escudo. E tem também aquela fanta, né? Que se chama cacetete, que é quase 1 metro de altura ou mais. Os soldados eles estão com aquele cacetete, né? Para também dar nos manifestantes, para bater na cidadela, na barriga, nas costas, só não bate na cabeça. Louvado seja Deus. E o soldado também, irmãos, ele tem aquele escudo aqui, ou aquele colete que é a prova de bala. Mas eu queria trazer aqui, irmãos, essa mensagem no mundo espiritual. No mundo espiritual. Você lembra quando Davi foi lutar com Golias? Saul queria pegar as roupas dele e vestir Davi e dar suas ferramentas, sua espada, sua couraça, seu capacete, para ele ir lutar e o combate com o inimigo, o gigante de Gade e a guerra. Mas Davi falou: peraí, Davi quando vestiu aquela roupa, Davi quando colocou aquele capacete, aquela espada, aquela couraça, o sapato que os soldados usavam para ir ao combate, Davi não se sentiu bem com aquela roupa. Ele ficou todo desajeitado, pesado, com aquela roupa de guerra. Sabe por quê? Porque a luta de Davi ali era uma luta espiritual. Davi, ele tinha a sua ferramenta para lutar com o gigante. E todo crente tem que estar com as armaduras de Deus para vencer os dias maus. Se eu e você, irmão, não estiver com as armaduras de Deus, a gente não vai vencer os dias maus. A gente não vai vencer quando o inimigo ele vir contra-atacar contra as nossas vidas, irmãos. Davi derrubou aquele gigante no nome do Senhor dos Exércitos. No nome do Senhor dos Exércitos de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, não se pode vencer uma luta espiritual com as armas carnais. Como é que eu vou vencer uma luta espiritual com as armas carnais? Como o irmão Paulo leu aqui, que a nossa briga não é contra a carne e nem contra o sangue, irmãos. A nossa briga, a nossa luta, a nossa guerra é contra os demônios. São espíritos que atuam
aí nas regiões celestiais. O crente não tem que brigar contra o irmão, contra a família, contra o pai, contra a mãe, contra o esposo. Nós temos que brigar, irmãos. Nossa guerra é contra os demônios, é contra o diabo. É ele que nos tenta a cada dia, irmãos. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu essa carta para a igreja de Éfeso, advertindo os irmãos, alertando os irmãos ali, para que eles viessem se revestir das armaduras de Deus. Se revestir das armaduras de Deus. Pastor, como é que eu vou conseguir essas armaduras de Deus? É orar e pedir a Deus. Nós temos que orar e pedir a Deus em oração que Ele venha nos revertir com essas armaduras espirituais. Amém, igreja? Quem está entendendo, diga amém. Não se pode vencer uma luta espiritual com as armas carnais. Se o cristão não estiver preparado, ele poderá facilmente cair nas armadilhas do diabo. Aleluia. Se o cristão não estiver, irmãos, preparado ou revestido com essas armaduras, ele pode cair no laço do diabo. Verdade. Amém? Amém. Que é astuto e sabe com muita maldade jogar as nossas mais sutis fraquezas, mas nenhum domínio o diabo terá sobre qualquer um de nós, se nos revestimos do poder do Espírito Santo. O diabo não vai ter domínio contra a sua vida, irmãos. O diabo não vai ter domínio contra a minha vida, se eu me revestir do Espírito Santo, se eu me revestir das armaduras de Efésios capítulo 6, versículo 10. Sabe por quê, irmãos? O diabo está tirando muita gente da presença de Deus. É porque não está se revestindo das armaduras espirituais. É porque não está pedindo a Deus as armaduras do céu, irmãos. As armaduras celestes. Para guerrear contra as obras das trevas. Bendito seja Deus. A Bíblia também fala, irmão, sobre os dados inflamados do diabo. Você sabe que o diabo ele joga os dados, as flechas inflamadas deles na nossa mente. O diabo é perito, irmãos, para jogar os dados e as flechas inflamadas na nossa mente e no nosso coração. É por isso que a igreja precisa dessas ferramentas, dessas armas, irmãos, para contra essa seta do diabo contra a nossa vida. Louvado seja Deus. Glória. Você pode dizer amém, irmãos? Amém. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Amém. Glória a Jesus. Deus nos concede, irmãos, a sua armadura para lutarmos contra o diabo e os demônios, tendo por nos proteger dos ataques malignos e nos dar a vitória. Deus ele nos concede, irmãos, essas armaduras, né? Ele concede para a sua igreja, Ele dá para a sua igreja, que é para a gente ficar protegido dos ataques de Satanás. Porque o diabo, irmãos, ele ataca a cada um de nós. O diabo ele tenta cada um de nós. O diabo ele nos tenta na prostituição, ele nos tenta na bebida, ele nos tenta no cigarro, ele nos tenta, meu irmão, no engano, na mentira. O diabo ele tenta a sua igreja, a igreja de Cristo. É por isso que é importante a gente nos revestir dessas armaduras de Deus, irmãos. Aleluia! Louvado seja Deus. Às vezes vem para a igreja, pede, né, tanta bênção, tanta vitória, né?
E às vezes esquece de pedir isso aqui, irmãos. Pedir essas armaduras. Porque quando Deus te abençoa, quando Deus te dá vitória, aí que o diabo fica mais furioso, irmão Paulo. É aí que Satanás se levanta contra a sua vida e minha vida, irmãos. Quando a sua família se converte, quando o seu pai se aceita Jesus, quando o seu filho aceita Jesus, quando Deus tira seu filho da prostituição, quando Deus abençoa a sua casa, abençoa a sua vida com a porta de emprego, quando Deus abençoa a sua vida com a cura, com a saúde, é aí que o diabo se levanta contra a minha vida e a sua vida. É por isso que nós temos que pedir também a Deus essas armaduras espirituais. Glória a Deus. As armaduras espirituais. Louvado seja Deus. Peça a Deus um capacete. Peça a Deus a espada. Peça a Deus a couraça. Peça a Deus o sapato. Peça a Deus o escudo, irmãos. Seja um soldado revestido de Deus. Seja um soldado revestido do poder de Deus. E o diabo não vai prevalecer contra a sua vida. Satanás não vai prevalecer contra a sua mente e no seu coração, irmãos. Quando nós nos revestimos dessas armaduras de Deus. Amém, irmãos? As armas da armadura de Deus. A importância de cada arma e a sua utilidade. Nós vamos ver aqui, irmãos, a importância dessas armaduras de Deus e a utilidade que tem cada uma armadura dessa na minha vida e na sua vida. Amém? Amém. Primeiro, irmãos, o capacete da salvação. Eu vou falar aqui, você vai escutar aí. Se você quiser anotar no seu papel aí, no seu caderno, você vai anotar, que é para você depois ler na sua casa, né? Louvado seja Deus. O capacete da salvação, irmãos. Qual é a importância do capacete da salvação na minha vida e na sua vida? Louvado seja Deus. Tem como utilidade na armadura de Deus ser a proteção da nossa cabeça. Pois o diabo tenta fazer a nossa cabeça e nos confundir com suas enganações. O capacete protege-nos também das acusações que o diabo nos lança. O capacete de Deus, ele nos protege de toda acusação que Satanás ele lança contra a nossa vida. Romanos capítulo 1, capítulo 8, versículo 1, diz o que? Portanto, nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então esse capacete, irmãos, que Deus me colocou na minha cabeça, que colocou na tua cabeça, Babassuda e Cantarábia, é para nos guardar, é para nos proteger de toda acusação que o diabo quer jogar na minha mente e na tua mente. Porque o diabo é assim, irmãos, ele é astuto. Você aceitou a Jesus, você é uma nova criatura hoje. O pecado que a gente cometia lá mais, irmãos, Jesus lançou no mar do esquecimento. O pecado que nós cometemos outrora, Jesus lançou no mar do esquecimento. Mas o diabo, irmãos, ele vem nos acusando dia e noite, não sabendo ele que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A importância do capacete. A importância do capacete. Aprenda isso. A importância do capacete. Você tem esse capacete de Deus na sua cabeça. Não aceite nenhuma condenação do diabo contra a sua vida. Não aceite, meu irmão, que o diabo venha condenar o seu passado. Não aceite que ninguém venha te condenar, meu irmão, porque você hoje não serve uma serva de Deus.
Aleluia. Segundo, irmãos, a espada do Espírito. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Ela é a única arma de ataque que Deus nos concede para atacarmos o mal com a santa palavra, a palavra de Deus. Temos a garantia